Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em suas vidas. Hoje nós teremos a aula da Escola Bíblica Discipuladora e o tema de hoje é sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, seu fruto e o caráter cristão. Os objetivos da aula de hoje serão identificar a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia e sua atuação nos dias de hoje, consolidar o conceito do Espírito Santo como Deus e conhecer o fruto do Espírito Santo e suas manifestações, diferenciando-o dos dons. Então, devemos identificar a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia e a ação nos dias atuais. Devemos consolidar o Espírito Santo como Deus e devemos conhecer o fruto do Espírito Santo e suas manifestações, diferenciando os frutos do Espírito dos dons do Espírito. E antes de adentrarmos a lição, eu gostaria que os irmãos estivessem de posse das suas Bíblias, porque é um grande número, há um grande número de referências sobre o Espírito Santo na Palavra de Deus. Então, serão vários textos lidos aqui. Então, gostaria de contar com a colaboração dos irmãos de posse de suas Bíblias para que estejam acompanhando esses textos bíblicos que serão lidos aqui. É muito importante a participação dos irmãos na leitura também. E o Espírito Santo, ele é narrado desde o Antigo Testamento, onde ele aparece desde a criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nos traz o seguinte texto: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde a criação, a aparição do Espírito Santo na palavra de Deus. E na história de Israel, o Espírito Santo atuava capacitando certas pessoas para realizar obras específicas. Então, no Antigo Testamento, as aparições do Espírito Santo eram pontuais e para um objetivo específico. Em Êxodo 31, versículos 2 a 4, nos traz um exemplo disso. Êxodo 31, versículos de 2 a 4. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Nesse caso específico, o Senhor Deus, através de seu Santo Espírito, capacitou a Bezalel para trabalhar nos utensílios, na construção do tabernáculo. O tabernáculo estava sendo construído e Deus, através de seu Espírito Santo, utilizou Bezalel como instrumento para a confecção, capacitando Bezalel para essa obra específica. E também na história de Israel, isso no Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo revelava aos profetas a vontade e os planos de Deus. Está descrito isso, um exemplo disso, em Ezequiel 11, versículo 24 e 25. Nós estaremos lendo Ezequiel 11, versos 24 e 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então, o Espírito Santo utilizou Ezequiel para narrar aquele povo que estava cativo, o povo hebreu que estava cativo. A região da Caldeia era de domínio do Império Babilônico. Então, os hebreus estavam cativos na Babilônia e Ezequiel foi usado pelo Espírito Santo para estar revelando qual era a vontade de Deus, o propósito de Deus, o que aconteceria ao povo de Israel durante aquele período de cativeiro e pós-cativeiro. Esse é um exemplo apenas. Continuando, o Espírito Santo também era utilizado para
trazer promessas no Antigo Testamento. Ele aparecia usando os profetas para trazer promessas ao povo hebreu. E o Espírito Santo, ele ungiria o Messias. Essa é uma promessa, que o Espírito Santo iria ungir o Messias. E se encontra em Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E essa promessa era sobre o Senhor Jesus Cristo, e ela se cumpriu. Ela se cumpriu em Lucas 4, 17 e 18. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 4, 17 e 18. Lucas 4, 17 e 18. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, naquele momento ali, ele abriu o livro de Isaías e declamou aquilo que havia de acontecer a respeito dele próprio. Uma promessa feita desde o tempo de Isaías. Uma promessa feita ao profeta Isaías foi cumprida naquele momento ali. E o Espírito Santo também seria derramado sobre todos. A promessa em Joel 2, versículos 28 e 29. Joel 2, versículos 28 e 29. Nós estaremos lendo também esses versículos. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Essa é uma promessa que foi dispensada a nós, os servos de Deus, os que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Agora vamos dar início a conhecer o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? Ele não é uma força, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, e uma pessoa muito especial. Ele é Deus, ele é um dos integrantes da Trindade. O Espírito Santo, ele fala. Atos 13, 2 nos deixa registrado. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele falou naquele tempo, na igreja primitiva, ele continua falando a nós ainda nos dias de hoje. E ele também, o Espírito Santo também nos ensina. João 14, 26 nos diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aqui o Espírito Santo, ele além de nos ensinar, ele é chamado como o Consolador. Então, ele é o Consolador, aquele que nos ensina e também, como diz o texto aqui, nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
ele serve de testemunho daquilo que Jesus pregou e testifica do que Jesus pregou. Então, ele ensina, ele consola, ele testifica e testemunha das palavras de Cristo. E João 16:8 também fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. João 16, versículo 8. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui é a promessa de Jesus quanto à vinda do Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele quem convence o pecador, o Espírito Santo de Deus. E João 16:13 nos traz que ele guia os crentes. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o mesmo Espírito que ensina, o Espírito que consola, o Espírito que convence, é o Espírito que guia. E também é o Espírito que distribui os dons. Está em 1 Coríntios 12, dos versículos 7 a 11. Nós trataremos bastante dessa passagem aqui, porque trata dos dons do Espírito. E um dos objetivos da aula é diferenciar os dons do Espírito dos frutos do Espírito. E aqui nos diz que o Espírito Santo, como uma pessoa da Trindade, ele é responsável por distribuir os dons. 1 Coríntios 12, dos versículos 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o mesmo Espírito reparte os dons a todos os membros da Igreja de Cristo para que seja útil ao reino de Deus, para que seja útil à causa de Cristo, que é o quê? Propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para conversão do pecador, para que o pecador, através dessa palavra, venha se arrepender, assim como fomos nós um dia que descobrimos, através da palavra, através do Evangelho de Cristo, que somos pecadores e precisávamos nos arrepender e confessar, assim também é uma ordenança que venhamos propagar esse evangelho aos outros que carecem também de ter desvendado o evangelho de Cristo, para que haja libertação dos cativos. Lembra a passagem de Isaías 61, versículo 1? Para que haja a libertação dos cativos do pecado. Essa é a grande comissão de Cristo para nós. E o Espírito Santo, ele é responsável por essa distribuição de dons justamente para que a vontade de Deus seja feita, seja realizada aqui na terra. E ele também, o Espírito Santo, é um intercessor. A pessoa do Espírito Santo é intercessora. Romanos 8, versículos 26 e 27 nos traz a respeito disso. Romanos 8, versículos 26 e 27.
Assim nos diz a palavra do Senhor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, eu vou ler também o versículo 26. Eu comecei pelo versículo 27, mas também vou ler o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E novamente o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo também nos ajuda nesse processo de intercessão a Deus. E o Espírito Santo, ele é onipresente. Aí está uma característica de Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Assim como Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. E eles são onipresentes. Salmo 139, versículo 7 nos trata sobre isso. Trata sobre isso. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, não há para onde ir do Espírito de Deus, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, ao homem é impossível se desviar do Espírito ou fugir do Espírito. E o Espírito Santo também, ele é o selo de garantia. O selo de garantia que somos filhos de Deus. E a passagem que trata sobre isso, ela se encontra em Efésios 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, nos tornamos posse de Deus, nos tornamos propriedade de Deus. E o selo da garantia dessa propriedade é o Espírito Santo, que passa a habitar em nós e produzir os frutos do arrependimento. Isso testifica. O selo do Espírito Santo nos testifica que somos de fato propriedades de Deus. E o Espírito Santo na igreja? Quais são os propósitos do Espírito Santo na igreja? Ele é responsável por capacitar a igreja através dos dons, torna eficaz a pregação, ele torna eficaz a propagação, a pregação do Evangelho, ele ajuda na transmissão, ele distribui os dons espirituais, como falei anteriormente, nos capacitando, ele unifica o corpo diante de tanta diversidade e ele promove a comunhão e possibilita também o crescimento espiritual através dos frutos do Espírito. Então, a maturidade cristã, o processo de santificação, tem como estimulador o Espírito Santo de Deus.